eu acredito que todo mundo, incluindo você que está me assistindo, se define de uma forma bastante pessoal e significativa, de uma forma que é sempre diferente, mas que existem alguns padrões nisso. Então, geralmente as pessoas podem se definir como a profissão: eu sou um carpinteiro, eu sou um engenheiro, eu sou um programador. Você pode se definir como um estudante: eu sou um estudante de letras, eu sou um estudante de engenharia. Você pode se definir como as suas relações interpessoais: eu sou o filho da mãe Joana, eu sou o filho do pai João, e assim por diante, né? Só que isso começa a ficar cada vez mais difícil à medida que a gente adentra na era do pós-modernismo, né? Sobre isso que a gente vai falar hoje através pequena, esse pequeno pedaço de literatura que é Lia Sem Vistas do Monte Fuji, escrito pelo Caetano Galindo. Caso você não conheça, o Caetano Galindo, ele é mais conhecido não pelo trabalho de ficção dele, mas pelo trabalho de tradução. Foi ele que traduziu Ulisses para a editora Penguin. Eu tenho essa edição aqui que está bem antiga, bem estourada. E justamente por ele ter traduzido o Joyce, eu tenho um carinho bastante grande pelo trabalho dele, porque o Joyce é um dos meus autores da vida. E a primeira vez que eu entrei em contato com alguma obra do Joyce foi por essa tradução de Ulisses assinada dele, que ganhou prêmio, enfim. Então ele é bem famoso por causa disso, né? Então, recentemente, ele começou a publicar algumas obras de ficção. Ele publicou esse livro, tem um livro de contos, tem um livro de poemas e tem uma peça que foi encenada em Curitiba chamada Ana Lívia, que traz bastante do James Joyce, principalmente ali do Finnegan's Wake. Mas me parece que o mais interessante é que, em certa medida, apesar de você ter uma antropofagia da influência do Joyce, tanto na questão da temática quanto na estética, o Galindo não fica preso a isso. E ele traz algumas discussões que, principalmente aqui no Lia, não faziam tanto sentido na época do Joyce. Ou, se faziam sentido hoje, são muito mais pungentes e candentes. Certo? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes eu gostaria de me ater um pouco ao subtítulo desse livro, que é Sem Vistas do Monte Fuji. E de imediato a gente tem uma relação aqui com o Monte Fuji, né? Sobre o qual existe um artista japonês da Idade Média chamado Hokusai, que produziu ali uma série de xilogravuras, ou kiyoe, é o nome dessa técnica, que é uma xilogravura em baixo relevo em cima de madeira. Ele produziu uma série chamada 36 Vistas do Monte Fuji, com várias artes ali que mostram a figura do Monte Fuji no horizonte, sob várias óticas diferentes. Então você tem um dia ensolarado, você tem um dia enevoado, você tem ele visto a partir do mar, então tem várias ondas, inclusive algumas dessas gravuras são bem famosas e já viraram capa de livro. E a ideia aqui é que o Monte Fuji é uma entidade que está lá. Você pode definir ele pela localização geográfica, você pode definir ele pelo aspecto geológico dele, mas você também pode definir o Monte Fuji a partir de um olhar mais cultural, né? Então, de acordo com uma lenda antiga do Japão, no topo do Monte Fuji, uma deusa deixou ali a chave da imortalidade, um elixir da imortalidade. E muito além dessa questão mitológica, né, que só isso já coloca o Monte Fuji com um status de mito mesmo. Mas muito além disso, o Monte Fuji é uma montanha que não compete com outras montanhas. Eu quero dizer com isso que ele está sozinho ali na paisagem, você não tem uma grande cordilheira e tal. Por ele ser a única coisa que é grandemente elevada, num raio muito grande ao redor da montanha, você pode olhar para aquele ponto e você vê a figura do Monte Fuji muito clara, se distinguindo contra o horizonte, né? E isso é bastante interessante. E esse é um dos motivos pelos quais o Monte Fuji é um lugar assim de grande importância
para a cultura japonesa como um todo. E essa ideia de você criar várias vistas diferentes do Monte Fuji, de acordo com o dia, de acordo com o local onde você coloca ele em vista, vai se comunicar bastante com o Lia aqui do Caetano Galindo. Inclusive, são 36 vistas do Monte Fuji, mas posteriormente o próprio Hokusai organizou uma coletânea chamada 100 vistas do Monte Fuji, que daí é um livro que tem todas essas gravuras e alguns comentários, se eu não me engano. Então, não só pelo fato de serem vistas do Monte Fuji, mas serem 100 vistas do Monte Fuji. E essas 100 vistas do Monte Fuji mostram que, apesar de você ter esse lugar bastante específico, que você pode definir Monte Fuji sob seus termos geológicos e de localização, o Monte Fuji é um dependendo de quem vê, de onde vê e de quando vê. Então, isso vai ser bastante interessante pro Lee aqui, porque o que a gente vai ter aqui nesses fragmentos, nesses 100 fragmentos que alguns deles estão faltando, enfim, em cada um deles a gente tem uma situação diferente da Lia, essa mulher que é a protagonista aqui do livro, e cada um deles vai ter uma perspectiva diferente, é uma pessoa diferente que está falando, nem sempre é a Lia e nem sempre é um narrador em terceira pessoa. Às vezes você tem aqui também depoimentos de outras pessoas que viram a Lia e estão falando, comentando sobre alguma coisa que aconteceu envolvendo ela e comentando, tecendo comentários sobre essa personagem. Então, o que a gente percebe aqui é que essa identidade dessa personagem não é algo fixo, é uma coisa mutável, certo? É uma coisa mutável e no sentido de que dependendo de quem olha, dependendo do grau de proximidade da pessoa com a Lia, dependendo do dia, dependendo do humor e dependendo da situação, a Lia parece uma, parece outra e todas essas Lias no fundo são a mesma. Todas essas visões sobre essa personagem são a mesma e na verdade todas elas são falsas. Certo? E com esse mar de observações, todas essas visões são igualmente válidas e igualmente falsas sobre essa personagem. Porque, ao fim e ao cabo, apesar de você, de forma consciente, querer se definir a partir de uma profissão, de um campo de estudo, de um campo de interesse, de um hobby, ao fim e ao cabo, aquilo que vai realmente distinguir você de outras pessoas são as suas memórias, certo? É a narrativa que você constrói sobre si mesmo. Porque existem muitos carpinteiros, existem muitos estudantes de filosofia, existem muitos filhos de mães Joanas e filhos de pais Joãos, mas só um deles nasceu do jeito que você nasceu, passou por aquilo que você passou, e com base em tudo isso, você vai ter uma série de memórias. E a partir dessas memórias você vai construir uma história onde você é o protagonista. Então, essas coisas aconteceram comigo, eu sou a pessoa que passou por tudo aquilo que eu passei e nenhuma outra pessoa passou por aquilo. Então, é isso que vai distinguir você dos outros, certo? Não é nenhuma questão, não é nenhuma dessas questões mais concretas de profissão ou área de estudo e tal, porque, enfim, várias pessoas podem ser aquilo, mas só você é você que faz aquilo e tem o seu background, o seu arcabouço de memórias sobre você. Só você construiu aquela narrativa. E essa narrativa não é criada de forma imparcial. A narrativa que você constrói sobre si vai ter elementos que você inclui e elementos que você ignora. Isso é uma coisa que o Byung-Chul Han vai falar aqui nesse livro A Crise da Narração, que vai conversar um pouco com os nossos temas. Nesse livro aqui, o autor vai falar sobre como essa questão da narrativa está cada vez mais se perdendo à medida que a gente vai perdendo a capacidade de prestar atenção mesmo. Porque quando você está scrollando uma rede social, cada post daquele não é uma narrativa, cada post é só uma informação. Uma informação que está dentro de um contexto e, portanto, ela tem um pequeno significado.
mas que é só aquilo, né? Não tem nada antes, não tem nada depois. E além disso, a gente vive num mar de explicitude, um mar de pornografia, como o Bill Schultz vai falar em outro livro dele, onde nada é escondido. Tudo está perfeitamente à mostra, e como tudo está perfeitamente à mostra, tudo tem exatamente o mesmo valor. Numa narrativa, numa narrativa mítica, numa narrativa pessoal, enfim, numa narrativa construída por uma cultura, não é assim que as coisas funcionam. Uma narrativa é sustentada tanto por aquilo que aparece em cena quanto por aquilo que é recalcado. Se você não recalca nada e tudo está em cena, quer dizer que tudo tem exatamente o mesmo significado. E se tudo tem o mesmo significado, esse significado é absolutamente nada. E é por isso que todas as visões sobre a Lia, essa personagem aqui no livro, são visões que são igualmente falsas. E a ideia aqui é, na verdade, não fazer um reflexo dessa sociedade onde a narração está em crise, mas sim apresentar um novo horizonte de como você pode olhar para si mesmo, certo? A partir desses olhares que são múltiplos e díspares e um às vezes entrando em franco conflito com o outro. A ideia aqui não é um reflexo de algo negativo, o Byung-Chul vai colocar esses pontos de uma forma meio imparcial, mas no fim das contas ele está tentando descrever um fenômeno que é entendido como narrativo, como negativo na medida em que se perde o mistério, se perde a capacidade de prestar atenção. A ideia não é fazer simplesmente esse reflexo, né? A ideia do Lee aqui, me parece, é simplesmente de romper com essa ideia de que você é essa narrativa que você cria sobre você, certo? Porque, por exemplo, aqui os fragmentos não estão dispostos de forma linear, certo? Assim como as coisas acontecem na sua memória, você não se lembra daquilo que está mais para trás e depois vai se lembrando de fato. As coisas aparecem, cada símbolo aparece de forma aparentemente independente, sem precisar respeitar um critério de cronologia. Então, então a gente tem aqui capítulos que vão narrar tanto o nascimento quanto o falecimento dessa personagem, e nos dois capítulos, o capítulo do nascimento não está no começo e também não está no final, e o capítulo da morte não está no começo e também não está no final. Então perceba que esse daqui é um reflexo de como, apesar da gente criar as narrativas a partir das nossas memórias, essa memória é muito mais fluida e menos confiável do que aquilo que a gente imagina, né? E além disso, a gente pode se definir para si mesmo como essas memórias, só que quando a gente sai de si mesmo, a gente percebe que nós significamos e somos algo para as pessoas que estão ao nosso redor também. E como essas pessoas têm um conjunto de memórias que são diferentes e olharam para as memórias que você passou com ela de uma forma diferente também, elas vão ter um olhar diferente sobre você. Então, o que é que garante que o seu olhar sobre você é o mais válido, é o mais correto? Porque o fato é que você está no mundo em relação às outras pessoas. Ninguém está no mundo isolado. Nenhum homem é uma ilha, né? Para pensar aqui na questão da dialética, né? E tudo isso conflui para pensar a questão da identidade da pessoa como simplesmente, de fato, a história dela, mas não a narrativa que nós criamos sobre essa história. Então, de fato, a gente tem aqui nesse livro um rompimento com essa ideia de que uma pessoa é definida pela narrativa que ela constrói sobre si mesma, certo? A partir de suas memórias e tal. A partir de suas memórias, que estão sempre em primeira pessoa e que estão sempre sujeitas à subjetividade da própria pessoa, que vai se construindo ao longo do tempo, né? O que esse livro está tentando dizer não é fazer um paralelo
com essa questão da destruição da atenção, da narrativa, enfim, numa sociedade que não consegue mais criar narrativas, né? A gente ainda está criando narrativa, pelo menos num nível individual, ao longo do tempo. O que a gente tem aqui, na verdade, é uma reconfiguração, é um projeto estético que vai tentar uma reconfiguração dessa ideia da, da identidade a partir de olhares múltiplos. Então você vai deslocar o foco da sua própria subjetividade sobre si, da subjetividade de Lia sobre si mesma, e você vai colocar o foco em todos os outros olhares que não são esse olhar. Esse olhar permanece aqui tendo um lugar de destaque, ele permanece sendo parte integrante, mas ele não está colocado em cima numa hierarquia de opiniões, certo? Não é o primeiro na narrativa na hierarquia das narrativas, melhor dizendo. Aqui é tudo horizontalizado, porque todos os fragmentos aqui, é, como eles estão, como alguns estão faltando, alguns estão presentes, a gente não tem acesso ao critério e francamente talvez não haja um critério de seleção. E como todos eles também não estão dispostos de forma linear, você não tem um critério de pessoa, você não tem um critério de espaço, você não tem um critério de tempo, sugere que cada fragmento aqui é exatamente o mesmo que o fragmento seguinte e que o fragmento anterior. Então isso sugere que, como também tem capítulos faltando, não é possível uma visão totalizante sobre uma pessoa. Isso conversa justamente com a ideia é, de que a gente vai criar a nossa própria narrativa e, como toda narrativa, ela necessariamente vai ignorar alguns pontos sobre a nossa vida, porque uma narrativa totalizante sobre a nossa vida é simplesmente a nossa vida, a qual a gente não tem acesso. Se você for parar para pensar, a gente não tem acesso a todas as memórias que a gente fez, tudo o que aconteceu sobre a nossa vida, tudo que está acontecendo dentro do nosso corpo agora. Você podemos estar com um câncer desenvolvendo no estômago agora e a gente não sabe disso. A gente não tem acesso a esse conhecimento totalizante sobre a nossa pessoa. Isso vai significar, enfim, que não, já que não é possível ter o conhecimento completo dessa coisa amorfa que é a gente, talvez na verdade existam múltiplos a gente. Assim como existem 36 montifúgios diferentes, também existem 36, existem 100 lias, aqui existem 10 mil caetanos galindos, de acordo com cada pessoa que já entrou em contato com ele de alguma forma. E todas essas visões são igualmente válidas, certo? A ideia principal desse projeto, aqui me parece, é justamente refletir como, apesar da gente tentar se definir de alguma forma, inevitavelmente essa definição vai nos escapar. Isso porque nós estamos no mundo em relação às outras pessoas. O homem não é uma ilha, certo? As memórias que você cria também são memórias em relação ao mundo, em relação às outras pessoas. E essas memórias também estão sob o constante escrutínio das outras pessoas que participaram delas. Cada uma delas tendo uma opinião diferente e igualmente válida sobre isso, sobre isso, certo? Já que todas as subjetividades possuem intrinsecamente o mesmo valor. E é justamente por isso que eu acho que é muito mais interessante a gente olhar para esse livro como um romance e não como um conjunto de contos, certo? Já que a gente tem vários fragmentos diferentes, sem um narrador fixo, sem uma linha do tempo bastante, assim, uma linha do tempo fixa. É justamente essa a ideia que o livro quer passar, tanto na forma quanto no conteúdo. Sobre isso tem um episódio bastante interessante, que é um episódio onde a Lia está sentada ali com várias pessoas. Alguém faz alguma coisa ali que deixa ela puta da vida, e ela simplesmente levanta e vai embora. E nesse capítulo a gente tem
dois depoimentos de duas pessoas diferentes que estavam naquela mesa e que viram a Lia ficando puta e dando fora dali. Uma delas vai dizer: caramba, essa mulher tem muita coragem, veja só, isso é uma coisa admirável, ela fez o certo. E a outra pessoa que estava ali no mesmo lugar, na mesma hora, viu a mesma coisa, só que tinha evidentemente, já tinha uma concepção diferente da Lia do que a primeira pessoa. Ela vai falar: nossa, essa mulher é muito rude, muito. Fez isso que ela fez foi muito feio. Né? Ela não devia ter feito isso, ela fez algo errado. E como é que você vai falar que uma pessoa tá certa e que outra pessoa tá errada? Principalmente porque aqui a gente não tem um contexto maior do que aconteceu, por que ela vazou, qual que foi a história pregressa disso. Então, a ideia aqui é que dependendo de qual olhar sobre os eventos que aconteceram, você pode chegar a conclusões completamente diferentes, até mesmo com decisões conflitantes, né? Você pode concluir uma coisa que está em completo paradoxo com algo que talvez você mesmo concluiria se você tivesse tido um contato diferente com aquela série de eventos ou aquela série de opiniões, enfim. Então, por tudo isso, fica aqui a minha enfática recomendação deste Lia, do Caetano Galindo. Fica a recomendação também de você procurar as 36 vistas do Monte Fuji. Eu acho que eu não vou colocar aqui na edição do vídeo, porque eu não sei se tem direito autoral, se bem que é um negócio que tá há já existe há mais de séculos, né? Então, acho que não deve dar problema. Mas de qualquer forma, dê uma procurada. Tem o livro também que dá para achar na internet bem fácil. E é uma arte bastante intrigante, né? Então, se você viu o vídeo até aqui, agradeço imensamente. Por favor, curta, compartilhe e comente aqui embaixo se você leu esse livro, se você gostou dele, se você teve uma opinião diferente. Se você gosta do Caetano Galindo e de James Joyce e eventuais críticas e sugestões aqui para o canal da Terceira Coisa. É tudo isso por hoje. Muito obrigado por me assistir e até a próxima vez com a próxima Terceira Coisa.